Você já deve ter ouvido milhares de teorias sobre o possível fim do mundo, certo? Inundações, terremotos, quedas de asteroides. Mas se o fim do mundo for causado de uma forma sutil, invisível e tão sorrateira que só será percebida quando já for tarde demais? Respire fundo e continue aqui no vídeo até o final para entender tudo. Porque hoje aqui no Futuro à Vista você vai entender por que o oxigênio da Terra pode acabar. O metano é um composto químico muito presente em nosso planeta. Aproximadamente 1,7 partículas por milhão estão presentes na atmosfera. Exclusivamente, esse composto não causa mal à saúde, pois não é tóxico, mas ele não é tão inofensivo assim. Para deixar claro o quão mortal ele pode ser, vamos usar um exemplo. Imagine uma pessoa em uma sala vazia. Ela está respirando normalmente o oxigênio da sala, tudo tranquilo até aí. Porém, imagine se alguém resolver trollar essa pessoa e encher a sala com gás metano. Esse composto, quando em contato com o oxigênio, poderia tornar a pessoa da sala o contrário de viva. Isso porque o metano poderia deslocar o oxigênio. Então, além de ser uma péssima trollagem, isso asfixiaria a pessoa da sala. Podemos constatar então que juntar o oxigênio, tão precioso e vital para a vida humana, com o letal gás metano, não é nem um pouco desejável para nós habitantes do planeta Terra. Podemos dizer que o gás metano não é o causador, mas pode ser sim o condutor de uma possível fatalidade. Agora que os perigos do metano já foram estabelecidos, vamos entender por que, segundo alguns estudos divulgados, teremos menos tempo do que imaginávamos até a situação aqui na Terra ficar muito complicada. O medo de que o oxigênio do planeta Terra acabe sempre amedrontou os cientistas, e por isso muitos estudos foram feitos para tentar prever quando e se isso aconteceria. Testes e estimativas calculando causas do surgimento do gás metano são feitos aos montes, e não é surpresa para ninguém que até mesmo o processo de digestão das vacas resultem na produção de gás metano. Mas esses temores não são em vão. Um dos motivos para que o medo do fim do oxigênio seja tão presente é justamente o histórico do nosso planeta. Há bilhões de anos o planeta Terra já foi um lugar sem oxigênio nenhum. Mas como as espécies sobreviviam aqui sem oxigênio? Você deve estar pensando, não é? Bom, há bilhões de anos o planeta passou pelo chamado GEL, o grande evento de oxigenação, que permitiu que o planeta ficasse cheio de oxigênio. Isso tudo foi no início do período Éon Proterozoico, durante o Pré-Cambriano. Esse evento possibilitou que organismos multicelulares fossem formados, como as plantas. A evolução fez o restante do trabalho até que chegamos aos dias atuais, a vida como a conhecemos. Como dito no começo do vídeo, muitos são os medos que cercam a raça humana e o medo da extinção é um dos que mais vem ganhando atenção nos últimos anos. Os próprios esforços dos cientistas em buscarem cada vez mais planetas habitáveis vêm desse medo. Elon Musk, por exemplo, vem há muito tempo usando seu próprio dinheiro e genialidade para construir e enviar veículos aéreos para o espaço em busca de planetas que possam ser colonizados. Tudo isso não é apenas para desbravarmos o universo e as estrelas, é para acharmos um planeta reserva. Enquanto um novo e habitável planeta não é encontrado, os esforços para identificar o prazo de validade da própria Terra continuam. Estudos anteriores haviam estimado que em 2 bilhões de anos a radiação solar acabaria com os oceanos, e isso já era um prazo inquietante. Porém, novos estudos que incluem simulações detectaram que muito antes desse prazo, quedas de oxigênio podem acontecer aqui na Terra. Pesquisas divulgadas em 2016 pelos pesquisadores da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, revelaram que alguns testes foram feitos para saber se estava ocorrendo alguma mudança nos níveis de oxigênio da Terra. Esses estudos foram feitos apenas por curiosidade, foi o que disse o professor Daniel Stauffer ao portal Gizmodo. Porém, quando os resultados saíram, todos se surpreenderam ao perceber que realmente estava acontecendo uma diminuição de oxigênio. Mas antes de perder o fôlego, vale a pena ressaltar que não é nada alarmante. Até agora, o que foi constatado é que, em 800 mil anos, os níveis de oxigênio caíram 0,7%. O ecossistema terrestre pode estar passando por mudanças por muitos motivos e um deles pode ser o aumento nas taxas de erosão.
Erosões significam oxidações e sedimentos frescos, e isso poderia causar a diminuição de oxigênio. Tudo também pode ter sido causado por quedas de temperatura ao longo dos milhões de anos, algo que sempre aconteceu, mas com mais frequência nos últimos 50 anos. Essa queda brusca de temperatura pode ter causado algo semelhante ao que o choque térmico causa no corpo humano, duas temperaturas brigando para dominar o todo. Todas as pesquisas e simulações surgem como uma forma de entender e, preventivamente, deter a diminuição do oxigênio. Os seres humanos, como qualquer outra espécie existente nesse planeta, desejam sobreviver. A autopreservação é a tendência que o ser humano sente em preservar a sua própria integridade ou existência, e mesmo que as outras espécies que dividem o planeta conosco também queiram sobreviver, basta observar até as pequenas formigas para entender isso. O ser humano é o único que pode pensar e encontrar maneiras de contornar quaisquer empecilhos que o privem de se manter vivo. Mesmo assim, a inteligência muitas vezes pode ser vencida pela própria resistência que alguns seres têm em sobreviver até mesmo nos ambientes mais hostis. Isso se comprova com a hipótese de que, se um evento drástico acontecesse, extinguindo todo o oxigênio da Terra, humanos seriam extintos, porém, surpreendentemente, a vida não seria completamente extinta. Porque enquanto os primeiros seres humanos surgiram de 5 a 7 milhões de anos atrás, foi descoberto que o primeiro micróbio pode ter existido há cerca de 3,4 bilhões de anos. Um fóssil desse organismo foi descoberto dentro de uma rocha coletada em cinturões de rochas verdes, na África do Sul. E nesse lugar que antigas rochas sedimentares e bem preservadas foram descobertas. Além disso, a descoberta do parasita Rheniguia salminicola foi divulgada há 2 anos pelos pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, um parasita que consegue sobreviver sem oxigênio, o que contrariou muitos estudos que estimaram que qualquer ser vivo precisa de oxigênio para sobreviver. Ele é um parasita microscópico que vive no músculo do salmão. O que parece ter acontecido com ele é que a evolução simplesmente o liberou da necessidade de oxigênio. Uma descoberta que contraria muitos estudos sobre o que possibilita a vida aqui na Terra. Se todo o oxigênio do mundo acabar, níveis altíssimos de metano vão preencher o planeta, junto a níveis baixos de gás carbônico. Além disso, a camada de ozônio necessária para nos proteger dos raios solares vai sumir. E depois de tudo isso, a única forma de vida sobrevivente serão os micróbios. Aqueles que estavam aqui muito antes de nós provavelmente serão os que vão estar aqui muito depois de nós. E você, fazia ideia de que o oxigênio da Terra está com prazo de validade? Acredita que os estudos estão certos ou tem outras teorias a respeito? Comente aqui embaixo. Aqui ao lado você encontra mais vídeos interessantes e é só clicar. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima!